Uma intervenção quer dizer, todos nós podemos intervir e é isso que eu desejo. Queria saudar a Casa dos Açores e a sua direção, o Sr. Secretário Profissional da Educação e Cultura, que será sempre o meu reitor, por razões que toda a gente entende, e gostaria de algumas palavras sobre Antero, bastante iconoclastas. Eu sou muito crítica de tudo o que se tem feito à volta de Antero. Uma vez que estamos em efemérides e que se está a comemorar os 175 anos de Antero, gostaria de comemorar também um evento que aconteceu há 10 anos aqui nesta casa, uma verdadeira tourada. Eu comecei por dizer que Antero era um berloque para os açorianos, coisa que mantenho. E na assistência estava alguém, um dos meus maiores amigos, um homem cultíssimo, com uma posição ética magnífica, que resolveu defender a honra perdida da ilha de São Miguel e começou a contestar. Eu estava cheia de razão e tenho Marte em exaltação em Capricórnio e foi uma luta incrível. Um disse-tu, direi eu, extremamente violento, como se tem entre amigos. Recordo-me de Antero, quando se zangava com Germano Meireles, começavam por tu, você, Vossa Excelência, e no dia seguinte já estavam bem outra vez. Não foi o meu caso. O meu caso durou 8 meses, fiquei sem falar a esse amigo 8 meses. Não sei se ele está aqui, tinha dito que vinha, mas tenho a impressão que não o vejo. Passado 8 meses, tocou o telefone. Ana Maria, é Mário Mesquita. Bom, passado estes anos todos, temos falado algumas vezes sobre esse momento aqui, essa batalha. O Mário deu-me razão, aliás, uma das pessoas a dar-me razão completamente foi o professor Machado Pires, quando soube dessa minha. E o Mário sentiu-se ofendido e teve um pouco de razão, porque se sentiu ele próprio. Ora, para o Mário Mesquita, o Antero nunca foi um berloque. Posso continuar? O Mário, aos 17 anos, escreveu um texto sobre Antero de Quental no Diário dos Açores, a defendê-lo daquela acusação que fazem muitas vezes, que ele foi muito duro para o Castilho, que chamou de cego. Não é verdade. E o Mário veio defender Antero e acaba com uma citação de Jean-Jacques Rousseau, em que ele diz, o Jean-Jacques, os que querem tratar separadamente a política da ética nunca entenderão nada de nenhuma das duas. Isto é muita coragem para um menino de 17 anos, quase um adolescente, em 1967, citar Jean-Jacques Rousseau. Bom, eu continuo a dizer que Antero é um berloque para os açorianos. Enfim, eu tiro a palavra berloque e ponho em enfeite, é a mesma coisa. Toda a gente gosta muito de Antero de Quental. Ai, o nosso poeta, que maravilha o Antero. Eduardo Lourenço costuma dizer que a vida de Antero é uma das vidas mais conhecidas dos nossos grandes homens, mas com um conhecimento doentio. Gosta-se muito de Antero, fazem-se sempre umas festinhas de fados e guitarradas. Quando é o aniversário dele, vão à escola secundária, recitam uma versalhada, a expressão é do Antero, a versalhada é a praga da literatura portuguesa, dizia Antero. Depois vão ao Jardim Antero de Quental, depois vão ao Banco e depois vão a São Joaquim. Recitam, eu como digo ali, recitam uns sonetezinhos, põem florzinhas, está salva a honra do convento. De Antero não sabem quase nada. Os sonetos nunca leram, não há prosas de Antero disponíveis, portanto eles não conhecem a obra de Antero. Salva-se A Causa da Decadência dos Povos Peninsulares, que é um livro fundamental, sobretudo na edição Eduardo Lourenço, que é uma edição tinta da China de 2008. Qualquer pessoa pode fazer um prefácio às Causas da Decadência dos Povos Peninsulares, qualquer um. Agora, aquela edição é uma edição fundamental e que devia estar em todas as casas,
para nós vermos como fomos e como somos, e é um texto que congrega dois grandes nomes da cultura portuguesa, enormes. Aliás, na minha opinião, há três grandes anterianistas ou anteristas, como dizia essa de Queiroz: Joaquim de Carvalho, Joel Serrão e Eduardo Lourenço. E porquê é que as pessoas não leem as prosas? Não leem porque dá trabalho. E, no entanto, o Antero é tão extraordinário nas prosas, uma prosa luminosa, como lhe chama Eduardo Lourenço, e também António Lobo Antunes, que é um admirador, confesso, de Antero de Quental. Nas prosas nós vemos coisas extraordinárias. Uma das primeiras coisas que ele escreveu sobre Lamartine, ele fala na poesia de Lamartine e lembra-se, evoca Lamartine a passear nos campos a ler a Jerusalém Libertada. O que é muito interessante, porque ele também passeava pelo Bussac, provavelmente também a ler a Jerusalém Libertada, que é um texto que está na biblioteca dele. Todas essas prosas que ele chamava escritinhos de ocasião, ele está lá sempre, desde os primeiros textos que escreveu. Porque o Antero era um trabalhou desde sempre. E isso é uma acusação que fazem, já ouvi várias vezes: Antero nunca trabalhou. É uma coisa extraordinária. Como é que pessoas que fazem da pena, da escrita, a sua profissão, dizem que Antero nunca trabalhou? É óbvio que ele não andava de sacho a tratar da horta, com certeza que não. Mas trabalhou. A cultura dele era uma coisa extraordinária. A cultura é trabalho. Ele escrevia, dizia que escrever é coisa de esforço. E ele tinha a vontade de escrever o melhor possível. Como se sabe, o Oliveira Martins não frequentou a universidade, é um autodidata, um extraordinário autodidata, que foi ministro da Fazenda, ministro das Finanças, da Fazenda, como se dizia então. Trabalhou como diretor de uma mina em Espanha. Dirigiu os caminhos de ferro Porto Póvoa, que só há pouco tempo é que acabaram, com o metropolitano que liga agora a Póvoa ao Porto. E o Antero, muitas vezes, o anima a escrever melhor. Há uma carta em que ele diz: você usa imensos adjetivos, é preciso procurar a palavra, a única, a verdadeira, a que pinta. E todos nós sabemos, as pessoas que escrevem, como às vezes é muito difícil encontrar a palavra que pinta. Às vezes é capaz de se levar um dia à procura daquela palavra. Isto é Antero. Tudo o que ele escreveu, mas realmente a vida dele, as pessoas parece que ficam fascinadas pela vida, e sobretudo pelo fim da vida. Neste texto aqui do Manuel Jorge Botelho, eu há uns anos, antes de saber desta notícia dele, tinha escrito um artigo para o Correio dos Açores, em que dizia exatamente isso, porque a Câmara queria fazer umas homenagens ao banco, o que eu acho extraordinário, porque aquele banco que ali está merece uma homenagem. Um banco que está ali desde 1800 e não sei quê, se calhar merece uma homenagem, só que aquele banco não é o banco, de maneira que as pessoas estão lá a fazer umas festinhas no banco, e eu achei que realmente ia acontecer isto. Expliquei: é melhor deixarem o banco em paz, porque senão as pessoas vêm aqui sentar-se como se estivessem nas cataratas do Niagara ou na Fontana di Trevi e tiravam a fotografia todos felizes da vida, sem perceberem que ali é um calvário, que a pessoa que acabou ali, num sofrimento atroz, numa solidão absoluta. Lembro-me que uma vez Virgílio Ferreira me disse: aquilo foi uma encenação. Sentou-se ali no banco com a esperança por cima: essas coisas fazem-se em casa. E eu respondi-lhe: mas ele não tinha casa. Realmente Antero não tinha casa. Vivia na casa de José Bem Saúde. E provavelmente ele não quis que qualquer casa ficasse marcada por aquele gesto. Um gesto que, repito, de um grande sofrimento. Ele sentiu que tinha que voltar, que não estava lá bem, mas realmente tudo se precipitou, e na carta que ele escreve a Oliveira Martins: vou voltar, ao menos estarei ao pé de você, isso há grande consolação, mas já não se chegou a vir. Eu acho que comemorar Antero é ler a obra dele
não é estas coisas, pronto, ele fez, ele aconteceu, ele não sei o quê. É ler o que ele escreveu. Coisas de uma atualidade espantosa. Estou quase a acabar. Vemos agora, sei lá, ele funda uma revista, a Revista Ocidental, em 1875. É uma aproximação que na altura não tinha sentido entre portugueses e espanhóis, que estavam separados pelas pasadas da padeira, desde sei lá o quê, e nós tínhamos ódio aos espanhóis. Ele tem a noção que nós temos que nos aproximar, mas não só Portugal e Espanha, também o Brasil e a América Espanhola. Claro, aquilo durou pouco tempo. Antero defendia uma federação ibérica. Estamos lá, mas nós somos Portugal, mas os outros também gostariam, têm uma inveja danada de nós não serem eles os países. Tanta coisa. Eu agora acabei o prefácio para a tradução do André Ragusa e comecei a ver o que é que havia de importante sobre a Itália na obra de Antero. E há uma altura em que eu nem me lembrava, não tinha passado por isso, em que ele faz a glorificação do gênio latino por contraponto ao germânico. Nós estamos agora a ver as nações latinas todas a unirem-se. Ele falava, nós, espanhóis, franceses, italianos, portugueses, há um gênio latino que temos que defender. Todas essas coisas revelam uma grande atualidade, Antero, uma grande atualidade. No socialismo, que ele é um expoente, ele nunca foi marxista, ele seguiu Proudhon. Ele tinha realmente a noção de que a República que aí vinha não prestava para nada. Ele foi ferozmente antirrepublicano, porque dizia entretanto, a República Espanhola tinha começado, e ele descreve num texto: a República Espanhola é de doidos, a nossa será de garotos. E foi. A Primeira República é uma república de garotos, tanta garotada que abriu as portas ao Dr. Salazar. E ele previu isso ainda muito cedo, porque os conhecia, entre eles o Braga, que realmente não lhe chega aos calcanhares, embora o Joaquim Braga, mais conhecido por Teófilo Braga, que Antero detestava, porque eu achava mesquinho, um cano de esgoto moral, chamou-lhe ele. Realmente é interessante que eles são ambos micaelenses, Ponta Delgadenses, mas não há nada do Braga por lá. Há um bustezito ao pé do castelo e mais nada. O Antero, apesar de tudo, tem esta aura. É essa aura que deve ser cultivada, mas sobretudo que lhe leiam a obra. A propósito, saiu agora da Fundação Gulbenkian uma reedição das Tendências Gerais da Filosofia na segunda metade do século XIX. É um texto belíssimo, é dos textos mais belos que já se escreveram. Não é filosofia, é um estudo sobre a filosofia, porque Antero, enfim, não é filósofo, não criou um sistema, mas estuda a filosofia. Naqueles textos, Joaquim de Carvalho dizia das páginas mais belas que se escreveram, aquilo é poesia em prosa. É um texto belíssimo e muito acessível às pessoas que, enfim, não são todas analfabetas, e o texto está aí, aliás, é uma edição facsimilada, porque o original está na Biblioteca Nacional. Portanto, o livro está aí, disponível para quem o queira ler, e isso convido-vos a ler Antero, a ler Antero, a ler Antero. É assim que nós temos que o homenagear. Muito obrigada.